Jó, do capítulo 14 ao capítulo 17. O homem, nascido da mulher, é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Sobre esse tal abres os teus olhos, e a mim me fazes entrar em juízo contigo? Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Visto que os seus dias são determinados, contigo está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites, e ele não poderá passar além deles. Desvia dele o teu rosto, para que ele descanse e, como o jornaleiro, tenha contentamento no seu dia. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cessem os seus renovos. Ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. O homem, porém, morre e se desfaz. Sim, rende o homem o espírito. E então, onde está? Como as águas se retiram de um lago e um rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem será despertado de seu sono. Oxalá me escondesses no Seol e me ocultasses até que a tua ira tenha passado, que me determinasses um tempo e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, acaso tornará a viver? Todos os dias da minha lida esperaria eu, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias e eu te responderia. Almejarias a obra de tuas mãos. Então contaria os meus passos. Não estarias a vigiar sobre o meu pecado. A minha transgressão estaria selada num saco, e ocultarias a minha iniquidade. Mas, na verdade, a montanha cai e se desfaz, e a rocha se remove do seu lugar. As águas gastam as pedras, as enchentes arrebatam o solo. Assim tu fazes perecer a esperança do homem. Prevaleces para sempre contra ele, e ele passa. Mudas o seu rosto e o despedes. Os seus filhos recebem honras, sem que ele o saiba. São humilhados sem que ele o perceba. Sente as dores do seu próprio corpo somente, e só por si mesmo lamenta. Então respondeu Elifaz, o temanita: porventura responderá o sábio com ciência de vento? E encherá do vento oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem, ou com razões com que ele nada aproveita? Na verdade, tu destróis a reverência e impedes a meditação diante de Deus, pois a tua iniquidade ensina a tua boca, e escolhes a língua dos astutos. A tua própria boca te condena e não eu, e os teus lábios testificam contra ti. És tu o primeiro homem que nasceu? Ou foste dado à luz antes dos outeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus?
e a ti só reservas a sabedoria? Que sabes tu que nós não saibamos? Que entendes que não haja em nós? Conosco estão os encanecidos e idosos, mais idosos do que teu pai. Porventura, fazes pouco caso das consolações de Deus ou da palavra que te trata benignamente? Por que te arrebata o coração e por que flamejam os teus olhos, de modo que voltas contra Deus o teu espírito e deixas sair tais palavras da tua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que Deus não confia nos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos, quanto menos o homem abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escuta-me e te mostrarei, contar-te-ei o que tenho visto, o que os sábios têm anunciado e seus pais não o ocultaram, aos quais somente era dada a terra, não havendo estranho algum passado por entre eles. Todos os dias passa o ímpio em angústia, sim, todos os anos que estão reservados para o opressor. O sonido de terrores está nos seus ouvidos. Na prosperidade lhe sobrevém o assolador. Ele não crê que tornará das trevas, mas que o espera a espada. Anda vagueando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas lhe está perto, à mão. Amedronta-no a angústia e a tribulação. Prevalecem contra ele como um rei preparado para a peleja. Porque estendeu a sua mão contra Deus, e contra o Todo-Poderoso se porta com soberba. Arremete contra ele com dura cerviz, e com as saliências do seu escudo. Porquanto cobriu o seu rosto com a sua gordura, e criou carne gorda nas ilhargas, e habitou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam a ponto de tornar-se em montões de ruína. Não se enriquecerá, nem subsistirá a sua fazenda, nem se estenderão pela terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus ramos, e ao sopro da boca de Deus desaparecerá. Não confie na vaidade, enganando-se a si mesmo, pois a vaidade será a sua recompensa. Antes do seu dia se cumprirá, e o seu ramo não reverdecerá. Sacudirá as suas uvas verdes, como a vide, e deixará cair a sua flor como a oliveira. Pois a assembleia dos ímpios é estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem a malícia, e dão à luz a iniquidade, e o seu coração prepara enganos. Então Jó respondeu, dizendo: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Não terão fim essas palavras de vento? Ou que é o que te provoca, para assim responderes? Eu também poderia falar
como vós falais. Se vós estivesseis em meu lugar, eu poderia amontoar palavras contra vós, e contra vós menear a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com a minha boca, e a consolação dos meus lábios poderia mitigar a vossa dor. Ainda que eu fale, a minha dor não se mitiga. E embora me cale, qual é o meu alívio? Mas agora, ó Deus, me deixaste exausto, assolaste toda a minha companhia. Tu me emagreceste, e isso constitui uma testemunha contra mim. Contra mim se levanta a minha magreza, e o meu rosto testifica contra mim. Na sua ira ele me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim. O meu adversário aguça os seus olhos contra mim. Os homens abrem contra mim a boca. Com desprezo me ferem nas faces, e contra mim se ajuntam a uma. Deus me entrega ao ímpio. Nas mãos dos iníquos me faz cair. Descansado estava eu, e ele me quebrantou. E pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Colocou-me por seu alvo. Cercaram-me os seus flecheiros. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel pela terra. Quebranta-me com golpe sobre golpe. Arremete contra mim como um guerreiro. Sobre a minha pele cozi saco, e deitei a minha glória no pó. O meu rosto todo está inflamado de chorar, e há sombras escuras sobre as minhas pálpebras, embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que seja abafado o meu clamor. Eis que agora mesmo a minha testemunha está no céu e o meu fiador nas alturas. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele defenda o direito que o homem tem diante de Deus e o que o Filho do Homem tem perante o seu próximo. Pois quando houver decorrido poucos anos, eu seguirei o caminho por onde não tornarei. O meu espírito está quebrantado, os meus dias se extinguem, a sepultura me está preparada. Deveras estou cercado de zombadores, e os meus olhos contemplam a sua provocação. Dá-me, peço-te, um penhor, e ser o meu fiador para contigo. Quem mais há que me dê a mão? Porque aos seus corações encobriste o entendimento, pelo que não os exaltarás. Quem entrega os seus amigos como presa, os olhos de seus filhos desfalecerão. Mas a mim me pôs por motejo dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Da mágoa se escureceram os meus olhos, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmam disso, e o inocente se levanta contra o ímpio. Contudo, o justo prossegue no seu caminho, e o que tem mãos puras vai crescendo em força. Mas tornai vós todos, e vinde, e sábio nenhum acharei entre vós.
Os meus dias passaram, mal lograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Trocam a noite em dia, dizem que a luz está perto das trevas. Se eu olhar o Seol como a minha casa, se nas trevas estender a minha cama, se eu clamar à cova, tu és meu pai, e aos vermes, vós sois minha mãe e minha irmã, onde está, então, a minha esperança? Sim, a minha esperança. Quem a poderá ver? Acaso descerá comigo até os ferrolhos do Seol? Descansaremos juntos no pó? Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.